Olá pessoal, meu nome é Mahapavitra Sahuri e eu sou mentor espiritual há mais de 10 anos. Quer ter o seu nome na minha lista de orações diárias? Então é só você se inscrever aqui no canal, porque é da lista dos inscritos que eu pego todos os nomes para colocar na minha lista de orações diárias. Para consultas particulares com tarô, baralho cigano, oráculos e tratamentos espirituais, é só me chamar no WhatsApp. Meu número fica sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembrando também que é uma leitura coletiva. Portanto, veja o que ressoa com a sua vida e com a sua energia e absorva, tome posse. E tudo aquilo que não ressoar com você, é só você devolver para o universo, sem crise. Vamos lá então? Então, conforme vocês podem ver aqui, aqui nós temos todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até chegar em dezembro e fechar o ano. Quando eu faço esse tipo de leitura, sempre de um ano para o outro, eu faço essa mandala. O que é importante vocês entenderem? Que vocês não precisam ficar esperando eu postar, quais são as previsões desse mês? Você vai postar as previsões desse mês? Porque sempre no final do ano, eu já faço as previsões do próximo ano, mês a mês. Então, como a gente usa tarô, o tarô ele é bem completo. Vocês vão entender isso direitinho, tanto que o vídeo acaba ficando extenso. Portanto, no ano que vem, quando chegar, por exemplo, em março, cadê as previsões de março? Volta nesse vídeo aqui e assista, vamos ver o que saiu em março. Cadê as previsões de setembro? Volta nesse vídeo e veja o que saiu para setembro e assim por diante. Vocês já vão ter todos os meses completos. É só vir aqui sempre nesse vídeo e assistir o que a espiritualidade e Deus trouxeram com relação a cada um dos meses. Combinado? Começando pelo mês de janeiro, nós estamos aqui em janeiro, e o primeiro mês já começa com novas ideias, coisas se clareando, momento de um eureka, Você vai dar um golpe de mestre com vitória, com sucesso e com triunfo, e vai ser um mês em que você vai perceber momentos brilhantes e de muita clareza, de modo que as verdades vão se revelar, uma nova porta vai se abrir para você, trazendo uma mudança de vida, o início de alguma atividade ou situação que vão exigir da sua parte intelectual e que vão trazer novas ideias e ideias muito boas na hora certa. É o início de uma situação com muito potencial e com um grande poder de destruir as energias que venham a se opor. Essa situação pode até ser um pouquinho tensa ou trazer algum tipo de conflito e vai exigir disciplina, decisão e raciocínio de você, mas vai ser para um propósito muito maior, muito importante. Se você, de repente, tiver alguma situação na tua vida que envolva justiça, um processo na justiça, essa carta também fala sobre isso. Na parte de saúde, indica uma necessidade de atenção a algum tipo de tratamento de saúde, alguma cirurgia que pode acontecer em breve, tá? Mas são coisas que se realizam. Pode haver obstáculo aqui em janeiro, mas apesar dos obstáculos, grandes lutas, grandes empreendimentos vão se realizar. Seja como for, em janeiro você vai sim possuir os recursos apropriados para vencer os obstáculos e ter triunfo. Só toma cuidado para, às vezes, não estagnar, não ficar ali parado ou parada por um excesso de análise. Às vezes fica assim, vou, não vou, será? Não, coloca a cabeça em ordem e pensa, vou, por que eu vou? Não vou, por que é que eu não vou? E tomando essa decisão com clareza, com o teu lado racional e tudo mais, você entende o que fazer e aí você pode dar esse passo sem ficar parado no meio do caminho, sem saber, vou para frente, vou para trás, vou ou não vou, e assim por diante, certo? Mas seja como for, lembre-se que janeiro vai ser um mês que pode trazer alguns obstáculos, mas apesar disso, vai haver triunfo e vitória. Próximo mês aqui, fevereiro.
nós já conseguimos enxergar que vai ser um mês de agilidade, velocidade, tomada rápida de decisões, de boas notícias, resoluções positivas que chegam aí para vocês. Inclusive, essa carta fala sobre viagens, sobre mensagens que estão a caminho, telefonemas, e-mails, enfim. As coisas em fevereiro vão ficar prontas para acontecer e vão acontecer de uma forma muito rápida, muito ágil. Se você está aguardando um resultado ou uma resposta, aqui em fevereiro as coisas já se manifestam com rapidez. Então, lembra que a gente falou, se for uma mudança de emprego, de trabalho, algum exame de saúde, alguma cirurgia, em fevereiro isso já vai rapidinho começar a se manifestar. De modo que fevereiro traz uma mudança ou uma transformação súbita e rápida, e vai haver movimento, decisão ou ação rápidas, e as coisas tendem a se mexer bem depressa, para que, junto das suas atitudes, qualquer obstáculo no caminho seja eliminado e você consiga avançar, né? Já vimos que aqui pode ter obstáculo, em fevereiro você já passa por cima de tudo isso com bastante eficiência. Então aqui, neste mês, suas ações devem ser rápidas, mas nem por isso imprudentes. Se você tiver com o pressentimento de colocar, por exemplo, alguma ideia em prática, pode ir, faz o quanto antes, certo? Porque se você não fizer em fevereiro, aí você vai se arrepender. Existe aqui a necessidade de uma decisão ou uma ação rápida sua. E cuidado para não confundir rapidez com impulsividade. A ação tem que ser rápida, mas nem por isso impensada ou irresponsável. Na parte financeira, fevereiro é um mês para equilibrar o seu orçamento e fazer um planejamento financeiro melhor, gastando menos e economizando mais. Na parte de negócios, tem empreendimentos que podem trazer alguns conflitos, lutas e discussões, mas que vão ser bem-sucedidos. Inclusive, fevereiro vai ser um bom mês para negociação com imóveis. Na parte de amor, leve sim em consideração os gostos e as preferências do seu companheiro ou da sua companheira, porque é importante que ambos estejam bem. E vai ser um mês muito legal para reacender a chama e resgatar qualquer coisa que seja necessária aí na tua parte de amor ou relacionamento. Próximo mês, março. Existe aqui a presença de algum tipo de luto, dor, desilusão, decepção, perda, amargura, tristeza, coração partido, algum tipo de lamentação, uma crise, uma ruptura negativa. Em março vai haver a presença de um evento doloroso ou decepcionante. A sua vida e a sua energia podem estagnar se você não se livrar das suas culpas, das dores, das mágoas. Então vai ser um mês para perdão. Perdoe a si mesmo ou si mesma e aos outros. Cure o seu coração, desamarre seu coração do passado e tenha fé no seu futuro. Então aqui, um tempo de luto e tristeza por alguma perda se faz natural e necessário, mas sem demorar muito. Por quê? Se você ficar alimentando muito tempo isso, esse mês de dor, ele pode se tornar um martírio e um suplício sem fim. Então você tem que abrir espaço e trocar as suas lamentações pela esperança de uma fase melhor, de dias melhores, cheios de luz e de possibilidades. Por quê? A perda, a dor e, consequentemente, a superação fazem parte da vida. E Deus está esperando você superar isso aqui no mês de março para poder te entregar coisas melhores que Ele preparou. Só que você vai precisar estar 100% pronto ou pronta para essa próxima etapa. A chave aqui no mês de março não é ficar se lamentando, se martirizando e alimentando a dor da perda e do sofrimento. A chave aqui é perseverar até você conseguir superar a tristeza. Seja aprendendo com a situação, aprendendo com a dor ou com a perda. Ver a situação sob uma perspectiva diferente é indispensável, fundamental e necessário neste mês. Na casa de amor, pode ser que haja uma ou outra questão pendente ou coisas que ainda não foram resolvidas, inclusive internamente no seu coração. Seja como for, resolva tudo o que for necessário no mês de março. E não é um mês para você ficar alimentando a dor. Eu sempre falo assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Se eu corto a minha mão, a dor do corte não tem como, né? Ela é inevitável. Agora, ficar sofrendo, ai, coitado de mim, pobre de mim, isso daí já é outra história, tá? Mês de abril, por conta
do mês de março. Abril traz essa energia. Então aqui começa uma pequena sequência. Ó. Em março nós já vimos o que vai acontecer. A consequência dessa energia manifestada em março se dá em abril assim, com a presença de impasses, encruzilhadas, escolhas difíceis para serem feitas. Você vai ficar entre a cruz e a espada. Então você vai ter aqui um dilema sem saber exatamente qual caminho tomar. Existe no mês de abril o conflito entre duas forças, um período de confusão, e pode ser inclusive uma batalha entre a sua cabeça e o seu coração. Só que cedo ou tarde você vai ter que tomar uma decisão, então não vai adiantar nada você fugir, adiar ou ficar procrastinando. Você precisa parar de se fazer de cego ou de cega, ou de desentendido diante dessa situação que março te trouxe, porque aqui no mês de abril você não vai mais poder se recusar a enxergar e aceitar a verdade e tudo o que está bem na sua frente. Vai ser necessário aqui você afrontar e enfrentar a realidade nua e crua. Existe a presença nesse mês de algum tipo de rivalidade. Então se proteja de quem pode te fazer o mal no mês de abril. E a partir do momento em que você começar a ter essas atitudes, Deus vai te guiar e te conduzir na direção certa. Entenda que aqui, se você começar a ficar com uma análise excessiva ou uma reflexão exagerada, tudo isso vai te enterrar na areia movediça de 1 milhão de hipóteses e aí você vai ficar pior, mais confuso e confusa para tomar a decisão. Se, por exemplo, a tua intuição ficar em silêncio, ou se você tiver dificuldade para entender como eu vou tomar essa decisão, qual é a escolha que eu vou fazer aqui no mês de abril, é para você confiar na sua capacidade de decidir, de diferenciar, de discernir. Por quê? Mesmo na cegueira e com dor, no fundo, você já sabe, você já conhece qual é o melhor caminho para seguir. Aqui na parte do amor, escolha quem vai te mostrar mais carinho, afeto, benevolência, ternura e simpatia. Seja como for, se aqui em abril, dadas as condições de março e de abril propriamente, se você fechar o seu coração, você não vai conseguir avançar. Vai ser um momento, um mês para se abrir mesmo, por mais difícil e dolorido que possa ser. Tá? Enfrente isso, porque junto de todo esse mês de março e abril vem propósito. Qual é o propósito? De amadurecimento, de desenvolvimento. Então não ignore isso, porque por trás do que é aparentemente ruim, tem um propósito muito importante. Mês de maio, que... Maio já vai começar a acontecer uma desaceleração. Então, tá vendo? Março, abril e maio vai ser um trimestre, né? O conjunto de 3 meses que você vai ter que ter mais atenção. Aqui nós vemos a desaceleração, né, no andamento das coisas, então as coisas começam a ficar mais calmas, mas ao mesmo tempo pode haver algum atraso, uma suspensão, um contratempo, uma demora. Então pode ser que algumas coisas não saiam exatamente conforme o planejado, mas não é para você desistir nem parar, por mais que maio se apresente como um mês que possa trazer situações confusas e difíceis. Apesar das dificuldades, você vai ter que manter sua força interna, sua dedicação e sua determinação, com o desejo, com a determinação e a perseverança de seguir em frente, certo? Não é para você desistir. Aqui, maio fala, olha, não desista, você está quase lá. Coloca toda a sua energia e sua coragem naquilo que você faz, porque a vitória vai ser sua. Lute e trabalhe com todas as suas forças. É fundamental que você esteja sempre bem preparado ou preparada aqui em maio. Preste atenção aos seus oponentes e identifique você. Identifique os seus próprios poderes e suas capacidades e use tudo isso que você tem em defesa própria e em defesa dos teus interesses, tá? Seja como for, maio é um mês para ficar em silêncio, faça suas coisas de maneira discreta, não deixe que os outros vejam ou saibam. Seja como for, não permita que o desânimo ou as pessoas ao seu redor, ou as situações, te atrapalhem, te prejudiquem, te tirem do teu foco. Por isso que é um mês que pede para que você fique em silêncio, para não dar margem para as outras pessoas te atrapalharem ou te desviarem das tuas metas e dos teus propósitos, dos teus objetivos aí, viu? Mês de junho,
vai ser um mês de dualidades, escolhas a serem feitas, decisões a serem tomadas. Então, novamente, tá vendo? Tem essa energia aqui em abril, depois ela se repete em junho, de uma forma um pouquinho diferente. Aqui em junho, como vocês podem ver, existe uma grande possibilidade de parcerias no trabalho, no amor, em projetos, certo? Faça tudo com equilíbrio, com planejamento, busque colaboração, busque quem pode te ajudar, quem pode complementar os teus interesses. E seja como for, presta atenção, porque aqui qualquer descuido seu pode levar a alguma situação desconfortável no mês de junho. Na parte de saúde, procure um médico. Junho vai ser um mês para falar assim, opa, faz tempo que eu não vou ao médico, eu estou com alguma dorzinha, busque ajuda de um médico, porque aqui pode haver alguma situação de tratamento de saúde que para que você veja. Seja como for, apesar de todo esse comecinho aparentemente turbulento de junho, existe aqui uma mudança a caminho que está diretamente relacionada à sua energia de ação. Então tenha planejamento cuidadoso e ação efetiva. Arregaça a manga e vai fazer, mexa-se. Tenha ânimo, tenha coragem, porque você é mais capaz do que você imagina. E o mês vai exigir que você use sua força e sua energia com sabedoria. Vai ser um mês para esquecer os velhos objetivos e fazer as jogadas decisivas que vão se mostrar tão necessárias. Você vai precisar escutar a sua intuição para tomar decisões, porque não vai ser um mês para ficar parado ou parada. E também não é um mês para ter medo. Não precisa ter medo, certo? O importante é você começar a se mexer em direção a tudo aquilo que você quer, busca e precisa para chegar cada vez mais perto das tuas metas. Então, junho é um mês que pede cuidado, ação, atitude e movimento, com sabedoria, com equilíbrio, com planejamento e organização. Mas é aqui em junho em que essa energia que vem desde março começa a ser quebrada e mudada. Então, se vocês olharem, lembra que eu falei, março, abril e maio, esse trimestre vai ser um trimestre um pouco mais complicadinho. Só que em junho isso começa a se modificar. Até porque nós vamos ver em julho que essa mudança acontece efetivamente para melhor. Olha aqui, como eu acabei de falar, né? Então em julho, essa mudança positiva ela começa a se concretizar, a ganhar forma, a ganhar corpo. E aqui nós vemos êxito, equilíbrio. E é importante que você continue tendo moderação. Tenha paciência, busque teu equilíbrio, encontre uma maneira nova de fazer as coisas, porque a paciência e a perseverança vão render seus frutos e vão valer muito a pena. Na parte de saúde, essa carta da temperança fala, olha, tenha atitudes, hábitos, comportamentos mais equilibrados, vem aqui cura e de toda forma, neste mês de julho, você não deve fazer nada drástico. Não faça escolhas tipo tudo ou nada, certo? Não tome partido, não se deixe levar por extremos, por radicalismos, busque equilíbrio e use os recursos que você tem disponíveis ao seu redor. Seja como for, a carta da temperança é uma carta extremamente positiva, mas se vocês olharem bem o desenho, é uma carta do princípio do reequilíbrio. Então, julho, como eu já falei, esse processo de reequilíbrio, ele começa a se manifestar. Na prática, vocês vão ver que julho, vocês vão falar assim, olha, é um mês que a coisa está começando a se acalmar, as coisas estão começando a entrar nos eixos. E vai ser exatamente assim, certo? Vamos lá, ver o que agosto reserva para vocês. Vejam só. Como em julho as coisas começam a se reequilibrar e entrar nos eixos, como nós acabamos de ver, em agosto, algumas pessoas vão falar assim, opa, mas a pessoa estava passando, você que está assistindo ao vídeo, estava passando por um momento complicado, de repente tudo se acalmou e a vida começou a se reequilibrar aqui em julho. Tudo isso vai fazer com que os outros, as pessoas de fora, comecem a ficar com inveja da tua luz, do teu brilho, do teu sucesso. E aí pode surgir algum tipo de competição negativa, justamente por causa da sua capacidade, do seu potencial, e pode acontecer em agosto de algumas pessoas tentarem te derrubar. Então, se prepare porque em agosto pode haver a presença de ataques, porque os outros querem o que você tem, mas é para você continuar sem medo. Não permita, não deixe o medo nem a dúvida te dominarem e defenda com firmeza aquilo em que você acredita, com uma postura firme diante dos teus opositores. Porque em agosto, para você conseguir a vitória, você vai precisar de muita coragem e muita confiança em si mesmo ou em si mesma.
Aqui, nesse mês, você vai estar numa posição em que os seus argumentos são corretos, mas ainda assim existem pessoas ao seu redor tentando te convencer do contrário. Então é para você manter sua posição, porque assim você vai conseguir o êxito. Em agosto você vai ter posse de todos os meios para triunfar. Peça proteção a Deus e à espiritualidade e não permita que ninguém te impeça de avançar e realizar os seus sonhos, porque você merece o sucesso. Então você deve lutar sem medo, com muita coragem e, se for necessário, ataque, tá? Não deixe que as pessoas te façam de gato e sapato. Então, assim, aqui em agosto, se você entender que é um mês para começar um empreendimento, em agosto começa aqui o êxito, né, na tua vida como um todo, com grandes lucros, com um prenúncio de dinheiro, pode ser herança, testamento, mas enfim, seja como for, aqui em agosto, por mais que você veja a presença de opositores, não se deixe derrubar, porque olha o que vem em setembro. Setembro vai ser um mês maravilhoso, mas pronto, agosto vocês vão ter que se preparar, tá? E lutar, porque vejam, repito, março, abril, maio, esse trimestre vai ser complicado. Junho a coisa começa a acalmar, mas ainda vai haver alguma água agitada, alguma turbulênciazinha. Em julho o reequilíbrio começa. Em agosto você recupera tudo, a tua luz, né? Em agosto a coisa começa a ficar tão boa, que as pessoas vão começar a ter inveja de você. E aí as pessoas vão tentar te atrapalhar, como a gente acabou de ver. Mas elas não vão conseguir. Claro, né? É óbvio que você tem que fazer a tua parte aí conforme Deus e os guias de luz acabaram de te orientar, como nós vimos em agosto, porque olha como vai ser o mês de setembro. Pura luz, alegria, sucesso, êxito, abundância, realizações, boas oportunidades, prosperidade, renovações, tudo de bom. Êxito indiscutível no mês de setembro. Aqui vai haver desembaraço, luz, desvendamento das verdades, facilidades, felicidades. Então, se você não estiver acostumado com essas facilidades e com a felicidade, não lute contra isso. Apenas aceite e desfrute. Abra os braços e receba toda essa luz, todas essas bênçãos, porque em setembro vai haver a luz dos caminhos abertos e das respostas em meio a qualquer dúvida, a qualquer insegurança, incerteza, enfim. Aqui em setembro, todo esse ciclo turbulento, conturbado, ele se encerra e começa um ciclo muito melhor, tá? Tome cuidado aqui para que pensamentos negativos como medo, dúvida, insegurança não te dominem. E confie em Deus e na tua capacidade, no teu potencial, porque setembro vai ser pura luz. Então, se você veio numa maré difícil, agosto já vai ser, julho já vai ser um mês bom, agosto vai ser muito bom, setembro vai ser excelente. Pronto. Então, tem gente que fala assim, nossa, será que essa maré passa? Passa muito bem, graças a Deus, e vocês começam uma jornada, um ciclo infinitamente melhor. Mês de outubro, olha só, aqui em outubro nós temos um mês de fertilidade, fartura, abundância, riqueza, resultados positivos, boas colheitas, cura, crescimento, desenvolvimento. Aí, como eu falei, setembro vai ser maravilhoso, outubro vai ser estupendo, ou seja, aqui, quem estiver tentando engravidar, existe aqui nascimento, gravidez, né, a presença de crianças. Então, se você estiver tentando aí, vai ser um mês de fertilidade feminina, inclusive. Mas seja como for, outubro é um mês de bênçãos, de profunda cura, de regeneração, de renascimento. Só tenha consciência de que algumas coisas podem levar um pouco mais de tempo para se desenvolver do que o que você talvez esteja esperando, como uma gestação, né? Mas é para você ir em frente, vá em direção àquilo que faz o seu coração vibrar, porque você vai estar no caminho certo, então continue, use sua energia a favor do que te traz crescimento e evolução. Tenha iniciativa, não dependa dos outros. Se você se você tiver uma empresa ou algum negócio, é fundamental que neste mês você desenvolva mais e desenvolva melhor tudo aquilo que te gera lucro e te rentabiliza. Na parte afetiva, essa carta fala tanto de amor incondicional, como também de paixão e sensualidade. De toda forma, presta atenção para você não se acomodar no teu relacionamento. Porque se aqui você perceber que você está acomodado ou acomodada, então você tem que resgatar
Isso, cuidar mais de si, voltar a ter um pouquinho mais de vaidade e cuidado para não abafar suas emoções e seus sentimentos, certo? Se você tem filhos, cuidado com superproteção dos filhos para que isso não gere dependência. E de toda forma, aprenda em outubro a confiar um pouco mais nos outros e a delegar um pouco mais as coisas. Não centralize tudo em você, porque isso pode te gerar sobrecarga e muito cansaço, tá? Por mais que vocês passem por um momento turbulento aqui ao longo do ano, não permitam que essa turbulência faça com que vocês deixem de acreditar e confiar nas pessoas honestas, que realmente valem a pena e merecem um voto de confiança, combinado? Novembro, mais colheita, mais e mais colheita boa, positiva, com abundância. Olha aqui. Em novembro, chegam mais boas notícias, dinheiro, boas oportunidades. Em novembro, o seu trabalho e seu esforço vão dar os frutos que você espera, né? É uma questão de tempo, como a gente já viu aqui atrás, mas tudo vai frutificar, desabrochar, florescer, tá? Então vai ser um mês muito bom. Por isso que eu brinco e falo, né? É a cartinha da colheita aqui. Em novembro, continue fazendo sua parte e observe melhor o que tem sido feito e o que ainda precisa ser feito, porque a colheita vai começar muito em breve e você vai estar na direção certa. Não desista, você vai estar quase lá, peça ajuda a Deus. E sendo a carta da colheita, existe um momento em que você tem que plantar, né, cultivar, regar, nutrir, adubar, para daí colher. Tenha um pouquinho de paciência para pegar a sua recompensa, mas continue planejando detalhadamente e com calma os seus próximos passos, suas próximas jogadas, porque se alguma coisa ou outra não saírem como você estava esperando, calma, porque você vai colher os frutos. Observe com atenção o que é que você precisa fazer diferente para ter uma colheita, um resultado melhores, mais positivos, certo? Então aqui, entenda que você vai colher, mas também lembre-se de preservar os recursos que você já tem. Novembro não é um mês para investimentos muito arriscados. Você não deve arriscar o sucesso que você já obteve para conseguir ainda mais. Tá? É um mês para que você tenha prudência e permaneça do jeito como você deve manter as coisas do jeito como elas estiverem. Elas têm que permanecer assim, tá? Não arrisque, porque se você arriscar muito, se você der um passo maior que a perna, você vai cometer um erro, um equívoco e um engano. Aí as coisas saem do controle e ficam ruins, tá bom? E o último mês aqui, dezembro, vamos ver como que se fecha o ano para vocês. O ano se encerra muito bem. Olha só, carreiras e oportunidades satisfatórias, seja na parte profissional, financeira, emocionalmente. Dezembro vai ser um mês em que vai existir a necessidade de cooperação, de trabalho em equipe, ensinar e aprender. Você vai ter que aprender a ouvir, confiar mais nos outros, falamos disso aqui, certo? Ser menos centralizador ou centralizadora, também já falamos disso aqui. E os seus relacionamentos, eles devem ser mutuamente benéficos, porque senão algumas coisas vão desmoronar. É muito importante você considerar as orientações das pessoas mais experientes ou que tenham mais conhecimento do que você. Porque em dezembro surgem efetivamente os primeiros resultados positivos de todo o teu trabalho e teu esforço, com obtenção de lucro, e entenda que você vai ter todas as habilidades necessárias para fazer o teu trabalho bem feito, preste atenção aos detalhes, porque junto desse trabalho bem feito vem avanços, melhorias, lucros e recompensas. Dezembro vocês vão ter muito sucesso graças a uma boa administração, graças ao esforço e ao empenho de vocês, certo? Então façam tudo direitinho, sigam os horários, sigam os protocolos, os procedimentos, façam tudo conforme manda o figurino, conforme o manual. Porque com determinação, energia, dedicação e trabalho contínuo, você vai conseguir tudo aquilo que você precisa. Então, em dezembro, a colheita acontece efetivamente. Aqui você plantou, você regou, nutriu, adubou, aqui você colhe. Então, faça tudo isso da maneira mais firme e comprometida possível. Expresse suas ideias, sua criatividade, seus talentos profissionalmente, porque isso tudo vai fazer bastante diferença e trazer reconhecimento pelo teu trabalho. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, olha lá, pronto. Tem só um pequeno período aqui ao longo do ano que vai ser um pouquinho mais complicado. O resto do ano todo, olha só, as coisas entram nos eixos, vai ser um ano, no geral, é um ano muito mais positivo do que negativo. Então aproveitem porque vocês merecem.
E não se deixem abater por essas pequenas dificuldades que vão acontecer aqui em março, abril e maio, né? Junho pode ser um pouquinho, mas julho a coisa já engrena e vai até o fim do ano. Espero que vocês tenham gostado. Para todos os que já são inscritos no canal, recebam as minhas orações diárias. Se você não se inscreveu, se inscreva para ter o seu nome na minha lista de orações. Eu rezo todos os dias. E para todos, inscritos e não inscritos, eu deixo aqui o meu beijo e meu abraço bem carinhosos e cheios de luz. Até o próximo vídeo. Namastê!